começar para acabar. É o que devemos fazer neste momento e seremos, garanto-vos, brevíssimas. Eu então, foram as duas intervenções finais que me deram motivação para as palavras iniciais, porque só me competia agradecer. Creio que, do ponto de vista de quem organizou este colóquio das comemorações, a senhora Vice-Reitora, como tem tudo falado, a senhora Vice-Reitora, creio que aquilo que se propôs este colóquio, independentemente das insatisfações que se possam sentir, é sinal que somos humanos, nem de outra maneira poderia ser, creio que foram conseguidos. Um personagem que Berardo desenhou com algum mito, como cenando, foi colocado no palco do nosso tempo. Por outro lado, foi recentrado a problemática do cadinho de múltiplas culturas nesta vasta espacialidade que tinha como centro Coimbra, e que agora hesitaria neste momento de chamar a este colóquio Cidade Aberta, e lhe chamava Cidade Irradiadora. Mais do que aberta, portanto, com esta última intervenção, mais do que aberta, porque parece a ideia de estar aberta aos outros e não estar aberta para os outros. É claro que o conceito envolve as duas valências, mas esta ideia da encruzilhada, para sairmos dela e irmos mais além, parece-me muito importante. Cumpridos estes objetivos, cumpriu-se um segundo. Fala-se sempre nesta história de acronia, e nós, até aqueles pergaminhos antigos lá da medievalidade, creio que conseguimos fazer o cruzamento perfeito, e isso a mim pareceu-me, entre como é possível discutir a história de há 950 anos atrás e de estarmos a discutir os problemas atuais que estão no Tribunal da Haia, ou os problemas atuais que nos levam a pugnar por alguns valores, como pugnou por nós este indiano, menos que nós, como foi demonstrado. Ou seja, podemos realmente fazer e devemos fazer estas ligações, muito mais quando hoje abalançámos-nos durante estes anos a Coimbra Património Mundial. Portugal vai querer, falamos que Marvão também o seja, vamos querer que tenhamos um papel nesse turismo religioso dos nossos dias, vamos querer ter um papel no turismo da saúde, e isto só se pode fazer realmente refletindo em profunda diacronia, e nesse sentido redimensiona-se aquele sentido da história, uma história passada, uma história que não tem de ser de maneira nenhuma, tem de ser continuamente presente, e continuamente presente como a pensar no que já hoje somos passado, e que daqui o próximo minuto já é o nosso futuro. Retiro ainda nesse pensamento, para essa projeção, retiro duas ideias sobre as quais não me vou deter, mas ficam presentes. Esse sentido do património imaterial, que é tanto, eu diria mais, importante que o património material, e nele eu serei daquelas minorias que lutam, e ouvimos o professor do Direito Internacional a dizer-nos que as minorias são importantes, que lutam para que a língua portuguesa faça parte desse nosso património imaterial. Nesse sentido, acho que o desafio que foi lançado
de muito para além da língua portuguesa estar entrelaçada com os nossos países de expressão de língua portuguesa, e deve continuá-lo a ser, e o nosso grande baluarte poderá ser o Brasil, mas notem, das 4 línguas internacionais nós ainda não conseguimos tornar o português a 5ª língua internacional, nunca somos aceitos. Eu faço parte de várias comissões internacionais e o português nunca pode ser a língua falada, mas o espanhol já pode, e no entanto até tem menos expressão. Mas aquela que foi agora dita e que penso que é uma sugestão muito interpelante do Dr. Walter Roça, é que nós temos de fazer da língua todo esse nosso património para estarmos presentes onde estão presentes também os portugueses. Temos de passar a estar lá ao lado dos nossos jogadores de futebol, ou ao lado das nossas vedetas que cantam, dos que vão pelo mundo a cantar. Essa poderá ser e deverá ser uma aposta a favor da língua portuguesa, e não a sujeição ditatorial e tirânica a línguas outras, que nem nos deixam ter capacidade de nelas plasmar realmente a nossa cultura. Nós fazemos parte de uma língua de identidade românica e não outras línguas que são as línguas internacionais. Por isso é que é bom dizer em inglês aquilo que eu estou a dizer agora em português. Terceira ideia, é que pode ter criado aqui uma certa insatisfação, é que a história a história está continuamente a refazer-se e a repensar-se, e eu acho que este colóquio foi uma prova disso mesmo, e portanto tudo o que ficou em aberto ou menos aclarado ou interpretado de maneiras diferentes por diferentes pessoas é a prova mais viva do valor da história, e para mim isso foi altamente gratificante. Acabadas estas ideias, agradecimentos, como desejei, dei as boas-vindas, agora uns singelos, mas muito sentidos agradecimentos a quem esteve connosco na coorganização desta realização, em particular a Agência para o Desenvolvimento dos Castelos e Muralhas Medievais do Mondego e o Centro de Direção-Geral de Estabelecimentos Escolares, com a ação de formação que aqui foi lançada. Um agradecimento à Câmara Municipal de Coimbra e a todos aqueles que ainda vamos continuar, que são os museus, é a Biblioteca da Universidade, o Museu Machado Castro, a própria Reitoria, agora já na extensão da Capela, a todos aqueles que vão promover esses eventos culturais. É a mim que me cabe agradecer a toda a equipa reitoral que sustentou este colóquio, não agora na pessoa da senhora vice-reitora, mas na pessoa da doutora Teresa Batista de Almeida, que concertou a equipa daquelas que nunca se veem e que têm de estar omnipresentes, e até louvo extraordinariamente essa associação que aqui foi feita, de ligação entre os recursos que existem e os alunos como um recurso possível e até extraordinariamente estimulante para estas organizações. E claro, agradeço agora, já não dou as boas-vindas, agradeço profundamente a todos os conferencistas. Todos eles se mostraram que trabalharam muito para estar aqui presentes, isso nem sempre acontece, ou seja, como viram, todos trouxeram comunicações que vêm a partir das suas investigações, mas que repensaram e refletiram para aqui as trazer, e por isso é um sentido de agradecimento e um sentido de agradecimento a todos os participantes deste colóquio que
passaram por aqui, de certeza, nas 300 que estavam inscritos, ainda que segundo flutuações mais curtas ou mais longas, próprias das suas próprias ocupações ou dos seus interesses, como é inegável. Pela parte da comissão organizadora do colóquio, não damos a nossa missão terminada, porque essa só estará quando as obras estarão prontas e para entregar ao público, portanto, quando sair os trabalhos deste mesmo colóquio. Mas creio que já neste momento podemos sentir, pelo menos, aquela pequena satisfação de um dever cumprido. Muito obrigada. Muito boa tarde a todas e a todos, Sra. Vice-Reitora, Professora Clara Almeida Santos, Sra. Professora Doutora Maria Helena da Cruz Coelho, Srs. Professores, investigadores, estudantes da nossa Universidade, minhas senhoras e meus senhores, em primeiro lugar, em nome da Câmara Municipal de Coimbra, quero naturalmente agradecer o convite para estar aqui presente nesta sessão de encerramento num congresso dedicado aos 950 anos do tempo de Dom Fernando em Coimbra. Coimbra é uma cidade que eu, na posição em que ocupo agora, quero acreditar cada vez mais que é uma cidade aberta, que acolhe e que fomenta o diálogo intercultural. Assim tem sido ao longo dos séculos e em diversas vertentes, pelo menos, assim diz este congresso, pelo menos desde o tempo de Dom Fernando. Eu não me vou deter sobre esta figura porque, naturalmente, outros com mais informação do que eu já o fizeram e, portanto, gostava apenas de me centrar em algumas notas, precisamente sobre este aspecto da abertura da cidade de Coimbra ao mundo, correndo o risco de repetir algumas das coisas que provavelmente terão sido ditas aqui nestes 2 dias. Bem, todos nós sabemos que já depois da passagem deste moçárabe pela cidade, foi fundada por decreto real a nossa Universidade de Coimbra, que foi considerada desde os seus primórdios como uma instituição de grande prestígio e foi o centro da educação humanística das elites portuguesas e viu-se desde cedo envolvida na construção da aventura colonial nacional. A Universidade de Coimbra desempenhou um papel crucial na constituição e afirmação da nação portuguesa, contribuiu de um modo decisivo para a estabilização, para o desenvolvimento e para a estabilização da língua portuguesa e foi considerado um importante centro europeu para a inovação e a produção de conhecimento, estatuto que ainda hoje conserva, assim dizem, diversos rankings internacionais. Durante muitos séculos, a Universidade de Coimbra foi a única universidade em todo o território sob a administração portuguesa e foi também a alma mater de várias gerações de elites brasileiras e africanas, por exemplo. E porquê é que eu estou a falar da universidade num congresso que é dedicado a Coimbra, cidade aberta? Falo porque se reforçou e ampliou ao longo dos tempos uma transnominação recíproca entre a cidade e a universidade. O que é que eu quero dizer com isto? É que se propagou, e bem, creio, a ideia de que, pelo menos em alguns planos, enunciar uma ou enunciar a outra são ideias equivalentes. Portanto, falar em cidade ou falar em universidade, pelo menos em alguns planos, a ideia é a mesma. O que não é de estranhar, visto que, conjuntamente com o património e a cultura, o ensino, a saúde, a investigação científica e o investimento tecnológico são algumas das áreas que mais contribuem para a notoriedade e para a visibilidade externa da nossa cidade. Logo, sendo a universidade um local que estimula encontros diversos, também a nossa cidade de Coimbra é palco de uma interessante interculturalidade, acolhendo abertamente pessoas de diferentes origens, religiões, credos e culturas. E isso mesmo já acontecia antes da instalação definitiva da Universidade de Coimbra e assim se tem mantido e ampliado ao longo dos tempos. Mas, mais recentemente, com a classificação da Unesco como Património Mundial, cuja condição essencial para a inscrição é de que os bens possuam um valor universal excepcional, Coimbra é ainda mais do mundo inteiro e acolherá, assim esperamos, cada vez mais pessoas de todas as latitudes. Este é um reconhecimento não apenas do valor arquitetónico do complexo universitário de Coimbra, na Alta e na Rua da Sofia,
mas também do seu lado mais imaterial, cultural e simbólico. Trata-se agora de afirmar o reconhecimento pelos valores humanistas e universais que traduzem a marca identitária da Universidade e da cidade de Coimbra. São esses valores que distinguem a medicina que se ensina e exerce nesta cidade, que informam a sua criação artística e literária ao longo dos tempos, que são a marca do conhecimento que se produz na Universidade de Coimbra e que singularizam os princípios da investigação científica e tecnológica. E por isso, por todos estes motivos, é com muito gosto que participo nesta sessão de encerramento. Em nome da Câmara Municipal de Coimbra e porque temos colaborado ao longo deste ano nas celebrações dos 950 anos do tempo de Dom Sesnando, quero dizer que assistimos com muito agrado à realização deste congresso. Um congresso que, a partir da figura de Dom Sesnando, portanto, usando Dom Sesnando como mote, contribui para nós aprofundarmos o conhecimento sobre uma cidade aberta, tolerante, que foi mais ou menos cosmopolita nos diferentes tempos da sua história, acolhedora e, diria eu, também uma cidade encantada. Assim esperamos. Na Câmara Municipal de Coimbra, continuaremos a envidar todos os esforços para que seja sempre e cada vez mais uma cidade apetecível. Continuaremos a trabalhar para engrandecer a nossa cidade, aumentando o seu renome e ampliando a sua notoriedade. Tudo faremos, portanto, para continuar a valorizar Coimbra e, para isso, contamos naturalmente com a relevância internacional da Universidade de Coimbra. O próximo ano, em que se celebram os 725 anos da nossa Universidade, será certamente um bom tempo para isso. Obrigada. Não pensem que vou ser mais longa por estar de pé, mas tenho um longo rol de agradecimentos a fazer e queria agradecer de pé, e por isso me desloquei até este púlpito. Excelentíssima Senhora Vereadora da Câmara Municipal de Coimbra, Excelentíssima Senhora Professora Doutora Maria Helena da Cruz Coelho, em nome da Comissão Organizadora deste Congresso, caras e caros conferencistas, caras e caros moderadores, caras e caros colegas, caras e caros estudantes, família do professor Costa Lobo, a quem se deve o mote para estas celebrações, minhas senhoras e meus senhores. Já se perguntou nestes últimos 2 dias se Dom Sesnando sabia ler. Já se perguntou se era Dom Sesnando promotor ou produto do moçarabismo. É tempo agora de perguntar se saberemos nós ler melhor Sesnando a partir deste congresso. Tivemos a oportunidade de olhar para Sesnando tomando inúmeros ângulos e pontos de vista, no seu contexto histórico, geográfico, peninsular e regional, nesta fronteira conibricense do Mediterrâneo, no seu ambiente cultural, linguístico e artístico, no seu entorno político, militar e religioso. Talvez sejamos quase capazes, neste momento, de visualizar Sesnando, apesar da ausência de referências icónicas ao seu aspecto físico. Mas permitam uma confissão que, não sendo de um segredo ou de uma agenda escondida, é talvez uma confissão de uma evidência. Interessa-nos esta personagem cuja importância ficou por demais realçada naquilo que transcende Sesnando. Destacaria desde já o conceito de multiculturalidade. Foi ontem dito pelo Sr. Diretor da Faculdade de Letras que se trataria de um anacronismo no tempo de Sesnando, por ainda não haver à época o termo. Porém, aí reside precisamente a sua mais completa contemporaneidade. Então, talvez mais do que agora, porque isso seria justamente, uma competência inconsciente na Coimbra governada por Sesnando. Hoje estaremos numa fase de incompetência consciente ou, no máximo, de competência consciente, um passo atrás de Dom Sesnando. Seria Coimbra uma ilha, como outras terá havido, noutros espaços e noutros tempos, como também pudemos observar no labor dos pais fundadores do direito internacional. Este congresso, como disse a doutora Maria Helena, encerra de alguma forma as comemorações dos 950 anos do tempo de Dom Sesnando, iniciadas a 26 de abril no âmbito da Semana Cultural da Universidade de Coimbra, dedicada ao tema das redes, no momento em que foi lançado o programa destas celebrações. 6 meses de programação intensa que merecem agora um balanço.
Foram mais de uma dezena de iniciativas, entre filmes infantis, glossários de termos de arquitetura medieval, a própria feira medieval e uma ceia medieval na Sé Velha com a Câmara Municipal de Coimbra, um espetáculo teatral que circulou no território da rede de castelos e muralhas do Mondego, inspirado, curiosamente, numa peça escrita por um estudante de Direito da Universidade de Coimbra no século XIX e que foi encontrada pelo teatrão na sala Jorge de Faria da Faculdade de Letras desta universidade. Destaco ainda a comparação entre o rito moçárabe e o rito romano, acompanhada por repertório musical moçárabe, a 9 de julho, na Sé Velha, data que evocou a efeméride da Reconquista de Coimbra. E não posso esquecer também a ação de formação de professores e o concurso que está aberto para alunos do ensino básico e secundário. Muitas centenas de pessoas foram mobilizadas por estas iniciativas. O sucesso destas comemorações tem rostos e muitos agradecimentos são devidos. Em primeiro lugar, aos nossos parceiros, já referidos, a Agência para o Desenvolvimento de Castelos e Muralhas Medievais do Mondego, nas pessoas do Dr. Luís Matias e da Dra. Ivânia Monteiro, e também a Direção-Geral de Estabelecimentos Escolares, da Dra. Cristina Oliveira, que aqui esteve na abertura deste colóquio. Mas também os centros de formação de professores do centro, Senformás, Nova Ágora, Minerva e Beira-Mar, muito particularmente o apoio da doutora Glória, precisamente na construção desta ação de formação, a Câmara Municipal de Coimbra, já referida, a Sé Velha de Coimbra, nas pessoas de Monsenhor João Evangelista e Dr. Maris. A Universidade de Lisboa, também, na pessoa do professor Pedro Calafate, que, enfim, a seguir teremos a oportunidade de ver o trabalho e o labor que teve em torno dos textos que já foram referidos dos autores da Escola Ibérica da Paz ou da Escola Peninsular de Direito Natural, como o professor Rui Marcos também já nos referiu há pouco, e também da Faculdade de Belas Artes, nas pessoas do professor José Quaresma e da professora Isabel Castro. O Museu Machado Castro, também os agradecimentos devidos à doutora Ana Alcoforado e à doutora Fernanda Alves, à Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra, professor Cardoso Bernardes, doutora Luísa Sousa Machado e doutor Maia Amaral. Obviamente queria agradecer muito e penhoradamente aos conferencistas e moderadores que generosamente aceitaram participar neste congresso, apoiado também pela Fundação Carlos Gulbenkian. Às pessoas com quem tive o grato prazer de trabalhar mais de perto e com quem tanto aprendi ao longo deste último ano, o nosso, em nome da Universidade de Coimbra, e o meu pessoal, obrigado. Nomeadamente as pessoas que estiveram comigo na comissão organizadora deste congresso, a doutora Maria Helena da Cruz Coelho, a doutora Maria José Azevedo Santos e o doutor João Cunha Matos, que se desdobraram ainda na comissão científica do congresso, contando ainda com os professores Jorge Alarcão, Cláudio Torres, Leontina Ventura e Walter Roça. Queria agradecer de forma muito especial à doutora Teresa Batista pelo incansável trabalho e suporte. Uma palavra ainda para a equipa de alunos de História que apoiaram o secretariado, o Rodolfo Feio, o Ricardo Almeida e o Gustavo Gonçalves, coordenados pela doutora Alice Lucha, também o nosso obrigado. Eu peço desculpa de estar a dizer estes nomes, mas compreenderão o porquê se aqui estiveram durante estes 2 dias. E, obviamente, para o apoio sempre disponível da senhora Dona Maria Marmé, funcionária deste auditório. Termino com uma referência ao título deste congresso, Coimbra Cidade Aberta. Não sabia que o professor Walter o faria, mas eu por acaso interpretei de outra maneira que passo a referir. Evidentemente que não deixa de evocar em nós a referência de Rossellini de Roma Cidade Aberta, filme de 1945, no rescaldo da Segunda Guerra Mundial. Muito sinteticamente, e não me alongando mais, porque esta referência já foi feita, eu diria que é mais forte a ideia no filme da união entre comunistas e católicos para fazer face à ameaça fascista. Uma ideia, enfim, que me agrada, que é de como juntos somos mais fortes, ou pelo menos se estivermos concertados. Uma ideia que Dom Fernando materializou, como vimos. O título terá surgido num pastiche inconsciente que depois se tornou evidente. Uma das grandiosidades da cultura emerge do facto de que sem se fazer apelo às nossas referências, elas aparecem dando um sentido maior àquilo que vamos fazendo. Retomo, mesmo para terminar, a uma inscrição que nos foi trazida aqui pelo professor Manuel Real. Uma inscrição que tanto serve a escravos como a senhores. A mão perecerá, mas a grandeza ficará. Assim foi com o operário que construiu a Sé Velha, como com quem lá se encontra sepultado, Dom Fernando. Este congresso não perecerá
com esta sessão de encerramento, teremos a publicação do resultado destas conferências. Se a generosidade dos conferencistas for maior ainda do que aquela que já manifestaram estando cá, mas não parece também, porque os convido a todos para às 18 horas, dentro de minutos, se juntarem a nós na Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra, às 19 horas no Museu Nacional Machado Castro e às 21h30 na Capela da Universidade, talvez Mesquita Palatina, para recuperar um dos grandes temas de polémica deste congresso, mas certamente agora o local onde se vai ouvir boa música, manuscritos, alguns inéditos, enfim, que já não são tocados há 300 anos, do Mosteiro de Santa Cruz, com um tipo muito particular de música, os vilancicos de negros. Creio que suscitará alguma curiosidade. Haveremos então de dar à edição os textos deste congresso. Muito obrigada também ao Sr. Reitor, que, enfim, não está cá, mas que confiou nesta equipa para acompanhar estas comemorações, e a todos vós pela vossa presença. Uma boa tarde.